A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês, iniciando aqui mais esta jornada, esta matéria tão importante no contexto da nossa vida espiritual, também no nosso labor cristão, que é liderança cristã, seguindo o modelo de Jesus, Então, a nossa oração é que o Espírito Santo venha nos ajudar, tanto a mim como a cada um de vocês, que nós possamos extrair o máximo destas lições, que são 10 lições, de acordo com o manual, e que o Espírito Santo possa nos ajudar de maneira gloriosa e de maneira poderosa. Então, muito bem, meus irmãos, nós estaremos vendo aqui, dentro do contexto deste livro, o trabalho de liderança cristã, seguindo o modelo de Jesus. Essa matéria, ela traz em si um instrumento ou uma alavanca no mundo moderno, tá? Quando se fala em liderança, não tem como conceber as organizações no contexto do mundo que nós vivemos sem a liderança, ou seja, não temos como pensar em uma humanidade organizada sem liderança. E quando nós pensamos então nessa questão, ou neste viés, é vastíssima a literatura que aborda este assunto nas mais variadas áreas do segmento humano, e nós vamos estar vendo que, dentro do ponto de vista cristão, não é diferente. A igreja, como uma organização, também ela depende desta ferramenta para a concretização com êxito das suas tarefas, do seu labor. Temos muitos questionamentos na área de liderança, e entre tantas nós temos o líder nasce líder ou ele se torna líder? Esta é uma questão que nós temos ao longo do debate, não só dentro do contexto evangélico cristão, mas também no sentido secular. Então, segundo a proposta do manual de estudo, nós somos convidados então a uma análise, dentre outras, se eu nasço líder ou eu me torno um líder. A grande pergunta é: que tipo de líder eu devo ser? Ou qual é o tipo de líder ideal para trabalhar dentro do contexto da Igreja de Cristo? Então, partindo deste princípio, nós vamos perceber que o conteúdo disciplinar ele vai oferecer alguns conceitos e vai abrir um leque para a nossa compreensão. Vocês percebem que esse manual ele tem a seguinte dinâmica ou a seguinte diretriz, que a liderança cristã que nós estaremos abordando aqui é seguindo o modelo de Jesus. E então, de maneira didática, ele vai propor algumas coisas. Primeiro, mostrar os princípios extraídos da própria Bíblia ao observar os líderes, os vários líderes que nós temos, tanto no contexto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, sem perder de vista a pessoa central de Jesus Cristo como um líder por excelência, tá? Então, quando nós excetuamos o Senhor Jesus como o exemplo máximo de liderança,
nós precisamos então também olhar para os líderes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para destacar os valores de suas lideranças e como também eles foram marcados por seus defeitos. É por isso que o Senhor Jesus ele está fora desta análise quando se analisa os defeitos, porque o Senhor Jesus ele foi perfeito em tudo aquilo que fez, porque sendo ele Deus, plenamente humano, ele não errou, ele não teve margens para erro. Jesus ele sempre foi perfeito, excelente, eficaz, efetivo e eficiente em tudo aquilo que ele fez. Então, as lições, elas vão ter por objetivo, analisando aqui, o aproveitamento das virtudes destes homens e o alerta também, quando nós olhamos para os líderes do Antigo e do Novo Testamento, para nós não incorrermos nos erros que eles tiveram no contexto das suas lideranças, para que nós nos aprimoramos. E por outro lado, é certo que o legado de Jesus Cristo é inconteste nos pontos a serem abordados no presente manual, tá? Então é muito interessante nós termos em mente essas duas questões. Nós temos o exemplo de Jesus, um exemplo perfeito, de forma inconteste, e vamos ter também aqui o exemplo de outros personagens da Palavra de Deus, que mesmo dentro da relativa perfeição que eles tiveram, pela mudança de vida, pela vida de comunhão com Deus, mas eles eram suscetíveis a cometerem erros, e nós temos que aprender também com estes erros, né, para que nós não venhamos cair dentro dos mesmos caminhos em que eles caíram. Tá, então a primeira lição, de acordo com o esboço que está aqui no slide, tá, nós vamos entrar com a seguinte questão: o que é liderança? E para isso, a primeira lição ela vai trabalhar com 4 textos, tá? Ou 4 tópicos, melhor dizendo, tá? Primeira coisa, é uma definição de liderança, esse termo liderança, tá? Ele vai entrar tanto no sentido secular e a sua aplicação dentro do contexto cristão, do cristianismo. Depois vai destacar: liderar significa influenciar. Depois, liderar não significa chefiar. E liderança define-se em serviço, tá? Então, o primeiro contato com o nosso manual é exatamente a primeira lição. Ela vai trazer aqui esta definição, o que é liderança dentro desses 4 aspectos ou desses 4 tópicos que nós passaremos a analisar. Então, muito bem. Então, entrando aí dentro desse contexto, o que é liderança? Então, o propósito não é aqui apresentar em termos objetivos o que é liderança, uma vez que esse assunto ele é muito discutido, ele é muito abordado, e nós temos uma vastíssima gama de literaturas que irão abordar ou trazer aí as suas definições do que é liderança. Entretanto, quando nós formamos o conceito correto de liderança dentro da comunidade da fé,
o que conta quando nós pensamos do ajuntamento ou da comunidade da fé, nós temos em mente aqui aquele ajuntamento das pessoas santificadas em Cristo, tá? Aqueles que eram perdidos, que andavam segundo o curso do mundo, que satisfazia os desejos de Satanás e que andava segundo também as inclinações da carne. E quando nós fomos alcançados pela graça divina, pressupõe que nós temos a salvação em Cristo, somos pessoas regeneradas, temos uma nova natureza, temos uma nova vida e fomos inseridos dentro da comunidade que se chama igreja, e dentro desta comunidade nós somos dispostos primeiramente dentro de um organismo que a Bíblia vai chamar de corpo de Cristo, e dentro deste organismo que é o corpo de Cristo, o próprio Paulo, mas um pouco na frente nós vamos estar analisando, que nós somos dispostos dentro deste corpo. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, como nós temos lá em Efésios capítulo 4 e versículo 12, tá? Nós temos o quê? Algumas funções que precisam ser desenvolvidas dentro deste corpo, que no seu aspecto místico é um corpo organizado, mas no aspecto externo ela é uma organização, tá? Onde as pessoas se juntam e cada um precisa estar consciente da sua tarefa, daquilo que ele precisa fazer pelo reino de Deus. E aí o que acontece? Aí é necessário, dentro desse contexto, que se desponte lideranças para que aquelas boas obras, as quais Deus preparou para que nós venhamos desempenhar, elas sejam feitas de maneira a contento. Vejam só, quando nós olhamos para Efésios capítulo 2 e o versículo de número 10, nós vamos ter exatamente esta ideia de serviço, de trabalho a ser realizado por estas pessoas que estão reunidas em Cristo nas regiões celestiais. Vejam só o que o versículo 10 nos diz. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, então Deus ele preparou uma gama de atividades que nós devemos desenvolvê-las, tá? Só pode desenvolver estas obras no contexto do reino de Deus aquelas pessoas que nasceram de novo, conforme o mesmo texto aqui ele vai nos dizer que quando nós recorremos ao versículo de número 5 aqui do capítulo 2 de aos Efésios, assim, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão, pela graça sois salvos. Então, pressupõe que todas as pessoas aptas para desenvolverem estas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, ou que nós as realizássemos, tá? São pessoas salvas, tá? Então, dentro desse contexto, é necessário uma organização. Assim como nós estamos devidamente organizados dentro do corpo de Cristo, tá? No contexto de organização externa, tá? Deus ele suscita líderes no contexto da igreja, e esses líderes eles precisam trabalhar de acordo com a vontade de Deus, para que os liderados venham desenvolver aquelas tarefas que Deus quer que elas sejam realizadas de forma a contento. Tá? Então, uma vez que as organizações buscam a devida orientação real da função de um líder,
vemos que nas organizações, tanto social, política, filantrópica, como na igreja, nós precisamos entender, então, qual é o papel do líder. E também devemos buscar a devida interpretação ou aclarar os nossos pensamentos sobre uma liderança bem-sucedida. Então, precisa saber qual é o papel do líder e como se pode ter uma liderança bem-sucedida. Então, quando nós recorremos aí o primeiro texto, tá? Ele vai nos trazer uma definição de liderança. E para trazer essa definição de liderança, conforme vocês podem ver aí no primeiro texto, na página de número 5, tá? A definição de liderança no contexto bíblico, analisando na língua portuguesa, para os tradutores, somente teve aí novos horizontes com a ampliação dos termos linguísticos do hebraico e do grego. Então ele vai apresentar aí duas palavrinhas que no grego que elas vão ajudar um pouco a entender esta questão. O primeiro termo é kiberneses ou kibernetes. São dois termos. O primeiro termo ele está relacionado à liderança, como você pode ver aí no slide, tá? Que vem da ideia aí do timoneiro, que tinha por missão pilotar a embarcação em águas tranquilas ou turbulentas. Ele é capaz, né, o timoneiro, de realizar todas as manobras, tá? Tendo os riscos de bancos de areia, de rochas submersas e conduzir a embarcação até a um lugar seguro. Então, a ideia tanto de líder e de liderança, ela tem esta ideia aqui, tá? Você percebe aqui aqui também o timoneiro, no latim, também é dito o homem do leme. É o tripulante responsável pela navegação e o termo é de uso mais corrente no remo. O termo mais corrente aí no uso do remo. Você vê aí nesta referência de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Eu tenho aqui ela na Revista e Corrigida e também na Nova Almeida Atualizada. Veja na Revista Corrigida como ela diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, destaque aí variedades de línguas. Já na Almeida, a Nova Atualizada, esta palavra, em vez de governos para liderança e líder, ele vai usar a palavra administrar, tá? A palavra administrar. E lá em Romanos capítulo 12 e versículo 8, ele vai usar o termo o que preside. Então você tem tanto a palavra governo, administrar e presidir, elas estão relacionadas aí à questão da liderança, tá? Então, para termos então o significado ou o conceito, tá? Ou seja, o significado de liderança conforme a síntese apresentada aqui no nosso manual, ou apresentada, é necessário começar então essas definições que nós colocamos aí de que é kiberneses, que é presidir ou governar ou administrar, que era a atividade do timoeiro, que era pilotar a embarcação em qualquer condição ou em qualquer circunstância. Então, o compromisso é fazer com que a embarcação ela chegue ao destino. Tá? Então, o líder
tá? Em qualquer circunstância, na vida secular ou dentro do contexto cristão, tá? Ele tem este compromisso, de liderar, de governar, de presidir de tal forma, de administrar de tal forma que se chegue ao destino, tá? Então ele tem um planejamento, ele tem um plano a ser seguido, tem uma proposta de trabalho a ser alcançada, e ele vai lançar mão das pessoas necessárias para que essas tarefas elas sejam alcançadas com êxito, tá? Então, quando conjugamos tal definição, pensando nesse termo grego, tá? Em termos bíblicos para liderar, lançam luz para a definição como uma arte de administrar a igreja com habilidade e segurança pela dotação de um dom espiritual, tá? No contexto de igreja cristã, não existem líderes que não sejam destacado por Deus ou nomeado por Deus, ou Deus designa para que ele venha a realizar estas tarefas. Já no ponto de vista secular, o que dirige com planejamento uma ação por meio dos seus liderados, influenciando-os pelo seu exemplo, moral, capacidade e fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, quando nós vamos olhar para o contexto, das Escrituras e analisar a igreja e a relação que existe entre ministério, liderança e ministério, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Então, você tem igreja, eu coloquei aqui esses três termos que eles estão entre-relacionados, tá? Que é liderança, ministério e diaconia. Tá? Quando você percebe aqui, liderança está muito relacionado em administrar. Ministério, geralmente nós temos no nosso pensamento como uma função que se exerce. E diaconia está relacionado à gama de todos os serviços que são realizados dentro do contexto da igreja, tá? Então, voltando aqui, liderança, como eu já disse um pouco antes, é a arte de administrar a igreja com habilidade e segurança pela uma dotação de um dom espiritual. E o ministério, ele correlaciona pelo fato de trazer a ideia de uma função exercida por quem presta serviços especiais. Ou seja, então aquele que foi salvo e que foi disponibilizado no corpo de Cristo como um membro, Deus expôs como quis, tá? Deus ele lança a mão à vista dos serviços que se tem, porque quando você pega o termo ministério no grego, que é diakonai, que significa serviço, quando você pega 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 5, você tem, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, então tem uma gama de serviços que precisam ser realizados pelos membros. Haja visto que nós pontuamos lá no versículo 10 de Efésios capítulo 2, que Deus de antemão preparou uma série de obras, de serviços, de atuações, para que nós andássemos nelas, ou para que nós estivéssemos envolvidos nelas, tá? Então você tem aqui esta ideia dessa relação entre liderança e ministério, tá? Você tem, então é necessário habilidades ou
capacitações, e eu preciso fazer isso com segurança, dentro das funções que Deus nos dá através dos dons e os serviços que Ele tem, que Ele já determinou para que nós venhamos a fazer ou venhamos a realizar. Então nós precisamos ter em mente bem estas questões, tá? Então a ação do pessoal de um líder, tá? Ela vem em relação ao trabalho em que Deus tem para que nós venhamos a realizar, tá? Então o líder, ele deve conhecer a fundo o seu trabalho. Ele deve conhecer a fundo o seu trabalho. Veja só, quando nós pegamos lá o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, dizendo que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, doutores, tá? Então, aquele que vai exercer a função do pastorado, liderar no pastorado, ou como mestre, ou como o doutor, tá? Ele é um servidor, ele deve ser um servidor no contexto da igreja, eficiente e dedicado, porque então ele deve conhecer a fundo o seu trabalho, aquilo que ele vai fazer, e ele deve ser um servidor, tá? Eficiente e dedicado, tá? Então essa questão aqui de um líder como servidor está expresso no modelo de liderança de Jesus, que nós vamos analisar um pouco lá na frente. E o líder, ele deve ser também um servidor, além de conhecer profundamente o seu trabalho, ser eficiente e ser dedicado, ele deve ser competente na prestação dos serviços especiais. Ou seja, quando Deus destaca você para desenvolver um projeto dentro da igreja, você deve conhecer esse projeto, ter a noção exata do que é, tá? Aonde você deve chegar com a execução desse projeto e fazer isso de forma eficiente, dedicada e competente dentro do contexto da Igreja do Senhor. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Uma outra coisa que esse texto ele vai nos dizer aqui, que é como o olhar que nós devemos ter para o líder segundo as Escrituras, tá? E que nós devemos também ser líderes segundo as Escrituras. Seguindo o raciocínio colocado aqui no manual de estudos, nós vamos perceber que o líder cristão, necessariamente, ele precisa conhecer liderança segundo os padrões bíblicos, tá? Nós temos aí, como eu disse no início da nossa aula, um vasto contingente de material relacionados à liderança, tá? Mas nós devemos, não obstante de nos informarmos com esses materiais, mas nós devemos ater, primeiramente, na Bíblia como nosso manual e também nos materiais que dispomos de cunho cristão, como este manual que nós estamos estudando, ele vai nos fornecer, tá, os padrões bíblicos necessários para a liderança. Tá? Isso é a fim de que o líder cristão ele esteja apto para liderar. E um dos padrões é que ele precisa estar apto para liderar a sua própria vida
e liderar também a sua própria casa. Então apresenta aqui aspectos, tanto na família, no emprego, e em todos os seus aspectos, tá? Então o líder, que quando ele é chamado para esse trabalho, é porque ele já tem em si essa aptidão para a liderança. Tá, isso vai ser o que? Vai ser treinado, vai ser potencializado para que ele possa, dentro da proposta divina, alcançar os seus objetivos. Então, o potencial cristão de cada um, ele deve ser identificado na questão da liderança. Então, quando você analisa os vários líderes, os vários personagens ao longo das Escrituras, vocês vão perceber que Deus ele chamou pessoas certas para as funções que ele queria que fossem desenvolvidas, tá? Só daria certo o Noé para o trabalho, além das qualidades pessoais, das qualidades espirituais que o Noé ele tinha, também Deus viu a aptidão que ele tinha para desenvolver aquele projeto que duraria quase 120 anos, que era a construção da preparação do mundo para o juízo de Deus. E você percebe como Noé, ele desenvolveu segundo o modelo de Deus e assim por diante. Então o potencial cristão de cada um deve ser identificado, deve ser desenvolvido para o próprio crescimento, a própria maturidade dentro dessa questão. E deve ser, esses padrões de liderança, ele deve ser o quê? Uma ferramenta para o bem do reino de Deus. Quando a pessoa ela exerce uma liderança e esta liderança é um estorvo na igreja, é um estorvo no contexto do reino de Deus, alguma coisa está errada. Tá? Ou esta pessoa não é um líder chamado e identificado por Deus, ou ele está liderando de forma equivocada, ou assim por diante. É necessário analisar estas questões. Tá? Então, seguindo aqui o raciocínio, então a liderança, em síntese do que nós estamos analisando aqui, ela pode ser definida em duas palavras da parte do líder, que é habilidade e influência. Tá? Então, o que é influência? É um recurso adquirido pelo estudo e a preparação adequada, visando o desenvolvimento da capacidade de liderar. Então, habilidade você precisa conhecer, tá? É a ideia do timão, do timoeiro lá. Ele tem que ter o quê? A habilidade, ele tem que ter a capacidade de dirigir a embarcação em águas, quer tranquilas, quer em águas turbulentas. Ele tem que ter a visão dos riscos, como dizem, nos bancos de areias, das pedras, rochedos submersos, e levar a embarcação ao ponto desejado, ao porto desejado. E por outro lado, ainda coloca aqui a questão da influência, ou seja, que é desenvolver e utilizar corretamente o poder de convencer, de persuadir as pessoas sobre a sua liderança. Então ele precisa ter o poder do convencimento e também da persuasão para que as pessoas possam entender, tá, os códigos de comunicação e essas pessoas remarem de acordo com a voz do líder. É basicamente isso, tá? Então nós precisamos nos ater a estas questões, tá? Então vamos citar aqui três outras definições de liderança no enfoque cristão, tá? Então vamos colocar aqui pelo menos três outras definições, que é a arte de fazer com que os outros tenham vontade de fazer algo que você está convencido que deva ser feito. Então, o líder, em tese, ele está convencido
tá? Ele tem que ter, como diz aqui, a liderança da parte do líder requer habilidade e influência, então ele deve estar convencido que tenha que fazer algo que tenha que ser feito, então ele tem que despertar isto nas pessoas. Uma outra definição além de convencer, ele tem que ter a arte de mobilizar os outros a batalhar por aspirações compartilhadas, ou seja, eles terão que trabalhar com aspirações compartilhadas. Tomando aqui a ideia da embarcação, nós vamos perceber que dentro deste contexto, as pessoas precisam remar de acordo com a ordem, de acordo com as decisões ou de acordo com as ordens imperativas do líder. Tá? Quando você pega essas embarcações, aquelas que eram a remo, tá? Então tinha aquele que dava o comando, o compasso certo para que cada um pudesse impor a força necessária, o movimento necessário para que os remos tivessem o mesmo movimento, a mesma força aplicada para que a embarcação tivesse o movimento, o deslocamento no ritmo esperado pela liderança. Um outro aspecto da liderança é a arte de obter resultados desejados, acordados e esperados através dos obreiros ou dos cooperadores engajados no trabalho cristão. Tá? Você tem aqui aquela ideia de planejamento. Tá? Antes de começar a viagem na embarcação, você senta com todos os seus liderados e coloca quais são os resultados desejados e acordados e esperados de cada um para que eles venham concentrar as suas forças, as suas energias, o seu pensamento, tá? A capacidade de cada liderado para atingir o aspecto necessário. Tá? Então, então nós vamos partir para o segundo texto, que diz assim: liderar significa influenciar, tá? Influenciar. Nós colocamos aqui esse slide aqui, que ele vai abordar essas três questões aqui, que o texto ele vai trabalhar com ela. Que é, primeiramente, a influência de um líder, é a capacidade de fazer a diferença sobre os seus liderados. Líderes sobre o povo de Israel, não basta ter boas intenções. Vocês vão perceber que no contexto de Israel, nós tínhamos líderes que tinham boas intenções, mas estas boas intenções não levaram a lugar nenhum. É necessário se colocar diante ou desenvolver aquilo que foi programado. E depois, o posicionamento de um líder espiritual, a importância da influência do servo de Deus. Então, quando você pega aí um líder como servo de Deus, então, necessariamente, em primeiro lugar, este líder ele é influenciado por Deus para que depois ele venha a influenciar os seus liderados. Quando nós estivermos vendo a questão do Josué como um líder, vocês vão perceber como Deus o influenciou e depois ele influencia os seus liderados para a árdua tarefa que era a conquista da terra de Canaã, tá? A terra de Canaã. E você vai perceber também, no contexto dos 12 espias, como eles influenciaram negativamente a nação, principalmente as suas tribos, porque vocês vão perceber que os 12 espias, cada um representava uma das tribos da nação de Israel, tá? E você percebe como eles influenciaram negativamente, exceto Josué e Calebe, tá? A ponto de eles rejeitarem o governo de Deus e tentarem levantar um outro capitão e quererem voltar
para o Egito, tá? Então, quando nós analisamos aqui a influência ou o poder da influência, nós vamos destacar algumas coisas. É uma ação de influir, tá? Esse verbo, ele refere ao efeito de se produzir sobre outra pessoa, tá? Ou exerce o predomínio sobre o grupo. Então, o líder, ele exerce o predomínio sobre o grupo. Vocês percebem que quando a gente analisa Davi, ele exercia tanta influência sobre os seus líderes que uma vez ele colocou os seus valentes em risco de morte desnecessário, que ele disse aos seus, numa conversa com os seus líderes, que ele desejava de tomar da água que estava numa certa localidade, que estava sob o poder dos inimigos. E os liderados, para satisfazer o desejo de Davi, foram lá e tomaram a água e trouxeram a Davi. E quando Davi pegou aquela água, doeu o seu coração, daí ele jogou a água no chão e disse que ele não iria beber o sangue dos seus soldados, dos seus valentes, tá? Então o líder, ele deve tomar muito cuidado com essa questão da influência, para que ele não venha comprometer de maneira desnecessária a vida e a integridade dos seus liderados, tá? Então a influência de um líder, pensando aqui no contexto cristão, ao exercer esta influência sobre pessoas, não se trata aqui de imposição de força que se faz aí a liderança, tá? Então, líder é alguém que põe pela capacidade de fazer a diferença. Vocês se lembram que nós citamos aqui os exemplos de Josué e de Caleb, tá? Então, o exemplo desses dois homens, tá? Eles tiveram a visão correta da terra prometida, reconheceram o poder de Deus para derrotar os inimigos, não obstante os inimigos serem poderosos, as cidades serem cidades fortificadas, mas eles sabiam todo o planejamento de Deus para colocá-los na terra. A convicção dominante em seus corações, isso foi determinante. E a experiência foi fundamental para este quesito, principalmente o Josué, que era um rapaz que não abandonava ou que não deixava o Moisés, tá? Ele estava sempre ali ao lado de Moisés, tá? Então, quando nós analisamos assim, os líderes sobre o povo de Israel, quando diz não basta ser líder, mas é necessário liderar de acordo com a vontade de Deus, então nós vamos perceber lá em Números capítulo 13, versículo 2, está analisando aqui Caleb e Josué novamente como espias, diz assim: Deus disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo um qual príncipe entre eles. Então eram pessoas importantes, pessoas de influência, pessoas que exerciam uma certa liderança sobre a sua tribo, razão pela qual a influência deles, do relatório negativo, é que os fez rebelar contra a liderança maior de Moisés e, consequentemente, a liderança de Deus através de Moisés. Você vai perceber que esses dois, então, estavam devidamente preparados para aquele momento, razão pela qual não basta somente boas intenções para ser líderes, mas saber realmente o que está fazendo dentro das ordenanças de Deus através de Moisés. Vocês vão perceber que ao longo da jornada Moisés investiu muito em Josué. E, por último, o posicionamento de um líder espiritual, a importância da influência de Deus, tá? Voltando aqui no caso do Josué, ponto-chave de Josué foi o que? A sua fidelidade a Deus e fidelidade a Moisés. Vocês vão perceber lá em Números 11, 28, vai dizer o seguinte: Josué, filho de Num,
servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor. Então vocês vão perceber que Josué, ele tinha Moisés como o seu referencial, o seu líder, como referencial. E foi durante essa assessoria, nos 40 anos, que ele teve a oportunidade, o devido preparo. O processo envolveu aprendizado e treinamento, foi preparado como líder ideal para a continuidade, tá? O que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então Deus quer que os líderes estejam dispostos a aceitar o seu plano e creiam que Ele, Deus, é poderoso e nele é possível o desenvolvimento de todas as tarefas, por mais difíceis e complexas que elas venham ser. Por último, em terceiro lugar, nós temos aí liderar não significa chefiar, tá? Não significa chefiar. E nós temos aí algumas orientações aí na página de número 9, tá? Algumas orientações que ele vai destacar algumas coisas, tá? Se você vai ter a postura daquele que chefia e daquele que lidera. Pelo menos 2 ou 3 coisas vamos destacar aqui, tá? Então, aquele líder, tá, que chefia e não lidera, o líder que chefia, ele procura atingir os seus objetivos usando o poder do cargo, recursos humanos e material que compõe. Então, para o líder que chefia, tá, ele acha que ele está num cargo e ele é o chefão e as suas ordens devem ser seguidas. Mas o líder que lidera, ele procura atingir os seus objetivos usando o poder da influência, somando os recursos humanos e material que compõe. Você vê a diferença, tá? O que chefia, ele faz os subordinados trabalharem pela força da sua função instituída, né? Eu não sei se vocês já ouviram alguma expressão assim: o pastor aqui sou eu, o maestro aqui sou eu. Não sei se vocês já ouviram, né? Então aqui você tem aqui uma conotação do líder, que ele se coloca na função de um chefe. E a palavra dele é determinante em todas as circunstâncias. Mas o que influencia, tá? Ele vai influenciar a vontade das pessoas para alcançar os objetivos. Porque uma vez, até aquele que é pastor, foi Deus que deu ele como pastor à igreja. E ele pode tirar a qualquer momento. Não obstante, hoje as pessoas se agarram a estas funções, a estes cargos e não a estes dons ministeriais, tá? Então as pessoas têm mais o pastorado como um cargo, como uma função e não como um dom ministerial, como um dom de Deus à igreja, tá? Então quando ele tem esta visão do pastorado ou do dirigente da congregação, do maestro, do superintendente, seja lá qual for a questão dentro da igreja, se ele tem esta visão de chefe, tá? Ele vai querer ter essas pessoas subordinadas e nunca influenciá-las. Ele quer que elas cumpram, tá? Mas ele não vai influenciar para que elas venham cumprir de maneira agradável, tá? O líder, ele é um burocrata devidamente instituído, tá? É a razão por que você vê alguns líderes no contexto da igreja que eles se posam como um administrador de empresas, tá? Não obstante ter essa função de administrar as coisas de Deus, tá, com zelo, tá? Mas ele se posa ali como o presidente, e ele quer ser chamado de presidente, tá? Você percebe hoje que essa palavra pastor-presidente é uma recorrência muito grande, tá? Essa questão de presidente é somente por força do estatuto,
por força do estatuto e não por força do seu chamado ministerial. Você foi chamado para pastorear a igreja e por força da nação, que a igreja precisa estar na sua instituição devidamente organizada, no caráter de uma pessoa jurídica, tá? Uma pessoa jurídica. Tá? Então, o que acontece? É necessário que se tenha isso. Tá? Então, às vezes as pessoas ostentam essa questão do pastor presidente. É necessário dentro da organização. Mas quando você está lá no púlpito ensinando, você é pastor da igreja. Você não é o presidente da igreja em formas objetivos dentro do conceito da liderança cristã. Então nós precisamos ter muito cuidado dentro dessa questão, porque muitas vezes a pessoa bate no peito e diz o presidente aqui sou eu, e de forma autoritária ele está desenvolvendo aí as suas funções. Então liderar não é chefiar, tá? Não é chefiar, tá? Então ele é muito mais burocrata, tá? E o líder, tá? Ele é independente aí desta autoridade formal dele. Se é preciso utilizar a autoridade formal, ele utiliza, tá? Com medida correta, com a força correta que é imposta pela autoridade e pelo poder que ele está constituído, tá? Então nós precisamos analisar bem estas questões, tá? Então o líder que é chefe, tá? Que lidera com essa cabeça de chefe, ele tem subordinados, tá? Então seus dirigentes de congregação é um subordinado, o maestro do coral é um subordinado, o superintendente da escola é um subordinado, tá? Ele não tem seguidores. Tá? Você percebe que a ideia de Jesus foi esta, é trabalhar seguidores, é treiná-los para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho que era a igreja e assim por diante. Tá? Então nós precisamos aprender no modelo de Jesus, no modelo de Jesus. Então a autoridade máxima na igreja, consequentemente, é o líder máximo da igreja. Então o princípio de governo é teocrático. O líder máximo da igreja é Cristo. Ele que é o cabeça da igreja. E é ele que dá e é ele que tira. Tá? É por isso que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Ou seja, Cristo, ele é pleno em senhorio. A igreja não precisa de senhores, a igreja não precisa de chefes, a igreja precisa de líderes para executar aquilo que Cristo, que é o cabeça da igreja, tem determinado para nós. Então, nesta análise no campo espiritual, a primeira característica da igreja de Cristo é que ela é espiritual e nesta condição ela está reunida em Cristo nas regiões celestiais. É preciso também considerar em liderança a concretização dos objetivos comuns que dependem de atividade, processo e integração. Então, quando você analisa essas questões, liderança não é atividade isolada de um líder. Liderança é um processo que envolve cooperação. Liderança integra líder e liderados. Líder e liderados. Então, chefia não cabe no contexto da igreja de Cristo. Portanto, deve ser de imediato descartado. Deve ser fomentado o surgimento de líderes competentes, caracterizados com habilidades de influenciar pessoas para, de modo espontâneo, fazerem a obra de Deus. É isso que Deus espera. Tá? Então, concluindo aqui no texto número 4, que é o quarto tópico da lição, dessa primeira lição, liderança define-se então em serviço. Tá? Liderança é vista como serviço. Liderança é só liderança se ela envolver serviço. Não existem líder para ficar sentado ou deitado em berço esplêndido.
Não tem, não existe isso, tá? O líder precisa liderar. Então, o enfoque desse tópico aqui é demonstrar que a liderança, ela implica num ato de serviço mútuo. E é aqui que nós precisamos tomar o exemplo de Jesus. Jesus é o exemplo eficiente. Vejam só algumas coisas que nós vamos destacar aqui. Então, Cristo e o seu ideal, ou seja, era formar uma comunidade de pessoas com consciência de serviço. Tá? Então, para ele formar uma comunidade de pessoas que tinha em mente serviço a Deus, tá? Então ele mesmo disse, lá em Marcos capítulo 4, 10, versículo 43, dizendo: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Tá? Então, o grande destaque do líder com maior destaque é aquele que serve. Jesus, ele apresentou esse princípio. Razão pela qual a ideia da igreja como comunidade dos santos e de organismo que demanda da cooperação mútua de cada parte, você pega lá em Efésios capítulo 4, os versículos 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Ou seja, tá, quando você volta um pouquinho atrás, você pega que ele deu alguns homens dons à igreja, querendo a edificação do corpo, para que tenha esse ajustamento aqui, que cada parte, ela coopera de forma efetiva no corpo de Cristo para o aumento, para a edificação do próprio corpo em amor. Tá? Então você vai perceber que Cristo, o propósito da liderança de Cristo, ou seja, o propósito da liderança de Cristo foi estabelecida pelo Pai. Você nunca vai ver Jesus no exercício do seu ministério terreno que ele veio para cumprir a sua vontade. Ele, como homem perfeito, ele sempre esteve subordinado à vontade do Pai. Aquela clássica oração de Jesus no Getsêmani, no final do seu ministério terreno, tá? Ele diz que se pudesse passar o cálice, mas ele veio para fazer a sua vontade. Lá na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, cumprindo a obra que me deste a fazer. Então essa ideia de serviço, essa ideia de trabalho, era recorrente no ministério de Jesus. E vejam só como essa questão que Jesus vem com o propósito de servir, aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. Quando nós recorremos a Isaías 53, versículos 10 e 11, nós temos isso aqui. Veja só como Deus, ele já profeticamente, ele olha para o trabalho de Jesus e sente-se satisfeito. Vejam só o que diz aqui. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Veja só, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus prosperaria nas mãos de Jesus. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então vocês percebem que Jesus, a missão de Jesus, tá, era servir o propósito do Pai. Tá? Então aquele que lidera na igreja, quer queira, quer não,
é servir o propósito de Jesus, que é o cabeça. Tá? Se eu estou desafinado com isso, alguma coisa está errada e eu preciso rever algumas questões. Tá? Continuando aqui, partindo para o encerramento, o Paulo, seguindo o exemplo do seu Senhor, que é Cristo, sem sombra de dúvida, no contexto da igreja no primeiro século, ele é o maior líder, que nós vamos ver um pouco lá na frente. Entretanto, ele sempre se colocou diante da igreja como servo de Cristo, como realmente era, não era simplesmente um chavão ministerial. Paulo, ele se sentia servo, servo na sua condição. Servir era a sua disposição, serviço era a sua missão. Repetindo, servo, sua condição, servir, sua disposição, serviço, sua missão. Então, dentro dessa postura do apóstolo Paulo, que ele estava para servir a igreja, então de imediato nós precisamos levar em consideração que Paulo tinha pleno entendimento da grande comissão da igreja, sintetizada na seguinte declaração do próprio Senhor Jesus Cristo em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo tinha a consciência de que servir implicava em um custo enorme. Requer do servidor disposição sacrificial a favor da igreja de Cristo, requer ao servidor a responsabilidade e o comprometimento de ministrar os mistérios revelados por Deus. Paulo entendia isso. Em suma, o líder cristão não serve os seus próprios interesses, mas o de Cristo e da sua igreja. Tá? Então, estamos encerrando aqui a nossa primeira aula e com certeza Deus estará falando poderosamente ao longo destas ministrações. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo encontro.